Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira, 26 de maio de 2020. Terça-feira, sempre nós reservamos para falarmos sobre doutrina, em especial a nossa declaração de fé. Só para esclarecer, porque quando a gente fala sobre doutrina, sempre causa, um espanto nos irmãos e alguns não gostam muito de falar sobre o assunto, mas é um assunto importante. E quando a gente fala de doutrina, em especial quando falamos a nossa declaração de fé é um resumo das principais doutrinas que nós encontramos nas Escrituras e que vão estabelecer um parâmetro para o nosso viver diário, tanto como igreja, também como cristãos de forma geral. E nós estamos falando do nosso 7º artigo, que é o artigo que trata sobre a igreja, o funcionamento, a natureza, o caráter, a essência e os propósitos da igreja. Hoje, nosso 4º parágrafo, nós vamos falar de um assunto bem importante que eu queria que você prestasse atenção. O parágrafo 4, então, começa dizendo o seguinte: há nas igrejas, segundo as Escrituras, 3 espécies de oficiais: pastores, presbíteros e diáconos. E aí, o texto que eu quero usar para vocês aqui, na verdade, são 3. O primeiro deles é Atos 20, versículo 17, que diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Com esse texto eu quero introduzir o nosso assunto, dizendo que, ao olharmos para as Escrituras, nós só vamos encontrar esses 3 tipos de oficiais na igreja. É claro que de igreja para igreja, esses nomes podem variar, mas eles não podem perder a sua essência, a sua funcionalidade. Porque tanto o pastor, quanto o presbítero e quanto o diácono, eles têm funções diferentes. Não é um quadro hierárquico, não é que o pastor está acima dos presbíteros e os presbíteros estão acima dos diáconos. Não. O que acontece é que, primeiro, a igreja deve ser governada por um concílio, por uma pluralidade de presbíteros. Quando Paulo manda chamar a Mileto, ele manda chamar os presbíteros da igreja, não só um presbítero ou presbítero principal, ele manda chamar os presbíteros. Dentro do ensinamento do Novo Testamento, o presbítero ele tem a função de pastorear as ovelhas. Olha o que diz o versículo 28 do mesmo capítulo 20 de Atos. Paulo dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, superintendentes, supervisores, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou pelo seu próprio sangue. Então Paulo, no versículo 17, manda chamar os presbíteros da igreja, e no versículo 28 fala da tarefa desses presbíteros, que é pastorear a igreja de Deus. Então, a função dos presbíteros é pastorear a igreja, cuidar da vida espiritual, da fé e da conduta dos irmãos da igreja de forma geral. E o pastor? Bom, o pastor é como se fosse um presbítero mais experiente. Ele nunca deixa de ser presbítero. Ele continua fazendo parte do grupo de presbíteros, da pluralidade de presbíteros, só que ele é um pouco mais experiente, um pouco mais amadurecido na fé. E lá em Apocalipse capítulo 3, João vai chamar esse presbítero principal, esse ancião, esse bispo, esse superintendente de anjo da igreja, estabelecendo que o pastor sim tem um tipo de responsabilidade superior dos presbíteros normalmente. Então aqui nós estabelecemos 2 funções: a função do pastor como uma espécie de presbítero mais maduro, ancião, um presbítero mais experimentado, uma espécie de anjo da igreja. Os presbíteros, de forma geral, são aqueles que ajudam o pastor na tarefa de pastorear o rebanho. Os presbíteros precisam, inclusive, e aí acho que vale a pena depois você ler, nós não vamos conseguir porque o tempo é curto, mas nós temos 2 textos que vão falar sobre as qualificações para ser presbítero, que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 13, e também Tito capítulo 1, do 5 ao 9. Todos esses 2 capítulos vão falar que o presbítero é exigido dele uma certa qualificação que ele precisa ter. Então, definidos esses 2 primeiros oficiais aí, que são os pastores e os presbíteros, nós podemos falar do último, que é os diáconos. Os diáconos, a base que nós usamos é Atos capítulo 6,
do versículo 1 até o versículo 6, que diz que os apóstolos estavam tendo um problema na distribuição diária, e aí eles chamam a igreja e falam com a igreja para a igreja eleger entre eles indivíduos cheios do Espírito Santo e com qualificações específicas. Lá ele vai dar essas qualificações que lá em 1 Timóteo capítulo 3 vai se repetir. Então, o que os apóstolos dizem procurem entre a congregação indivíduos com essas qualificações para que eles possam administrar a obra de Deus. Então, a função do diácono é uma função administrativa. Ele trabalha administrando o bom funcionamento da igreja. Ele trabalha como uma espécie de zelador do templo, de ação social, de evangelismo. Ele cuida de todos esses detalhes para que o pastor e os presbíteros possam ter mais facilidade no desenvolvimento do seu trabalho. Na nossa igreja, Igreja Nave, nós funcionamos da seguinte forma: os diáconos, eles têm períodos específicos de mandato. Então o mandato deles dura durante 2 anos, e a cada 2 anos a congregação elege novos diáconos ou reelege os mesmos de acordo com a vontade desta comunidade. Os presbíteros são indicados pelo pastor, que é o bispo, o ancião. Essa indicação passa pela anuência tanto dos presbíteros já estabelecido como dos diáconos, e por fim vai também para a congregação, para que a congregação aprove ou não. Uma vez que seja aprovado, ele passa por um período probatório de 1 ano até que efetivamente ele seja recebido como presbítero. Assim nós entendemos dentro das Escrituras, e esse é o formato que nós temos usado em nossa igreja. Bom, se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade para nos perguntar. Os textos são muito longos, são grandes, tem muita coisa sobre o assunto. O Novo Testamento fala muito sobre, então eu te indico, estude um pouco mais se você tiver alguma dúvida, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e ótima terça-feira.